Quem foi Batseba na Bíblia? Batseba foi uma das esposas de Davi e mãe do rei Salomão. A história de Batseba ficou conhecida na Bíblia no contexto do pecado do rei Davi. Antes de se casar com o rei Davi, Batseba era esposa de Urias, o heteu. A Bíblia diz que Batseba era filha de Eliã e neta de Aitofel. Como já falamos anteriormente, Batseba, antes de seu envolvimento com o rei Davi, era mulher de Urias, um soldado heteu do exército de Davi. Ou seja, ele era um dos valentes, para ser mais preciso. A Bíblia não traz qualquer informação ou detalhe da vida pessoal de Batseba e Urias. Tudo o que se sabe é que, num certo dia, Batseba foi vista por Davi enquanto se lavava. Como o rei Davi a viu do terraço de seu palácio, de alguma maneira, o lugar em que Batseba estava se banhando não era totalmente reservado. Naquele tempo, Urias estava no campo de batalha a serviço do exército de Israel. Qualquer intimidade conjugal entre ele e Batseba ocorreu antes desses acontecimentos. Davi ficou impressionado com a beleza de Batseba e não conseguiu subjugar seus desejos pecaminosos. Inicialmente, ele não sabia quem era Batseba, mas logo foi informado por seus servos que se tratava da esposa de um dos seus guerreiros. Mesmo assim, Davi ordenou que a mulher fosse levada ao seu palácio. Ali, ele se deitou com Batseba e concretizou seu pecado de adultério. A Bíblia também vai nos dizer que após seduzido Batseba, o rei Davi descobriu que ela havia engravidado dele. Então ele tentou a todo custo fazer com que Urias pensasse que o filho era dele. Para tanto, ele mandou que Urias retornasse à cidade de Jerusalém na tentativa de convencê-lo a ir para casa e se deitar com Batseba. Caso isso acontecesse, ele não suspeitaria da gravidez dela. Mas Urias não aceitou ir para casa e se deitar com a sua esposa enquanto seus companheiros estavam engajados numa guerra. Inclusive, Davi chegou até a embriagá-lo, mas ele não cedeu. Foi então que Davi se afundou ainda mais no pecado ao ordenar que Urias fosse colocado na frente da batalha para ser morto. Isso está escrito lá em 2 Samuel, capítulo 11. Depois de ter passado o luto de Batseba pela morte de seu marido, Davi a tomou como esposa. Talvez em sua cabeça, naquele momento, ele pensasse que tinha resolvido todos os problemas e sua reputação e a honra de Batseba estavam preservadas. Tudo parecia quieto e escondido, mas Deus havia visto o que Davi fez e definitivamente não se agradou. Em seguida, o Senhor enviou o profeta Natã para denunciar o pecado de Davi e expor sua miséria. Primeiro, Natã contou a Davi um tipo de parábola, e tudo isso aconteceu de tal forma que antes mesmo de cair em si, Davi ficou revoltado com a situação descrita pelo profeta e declarou que era digno de morte o homem que tivesse cometido tal pecado. Então, quando soube que se tratava-se de seu próprio caso, o rei de Israel se lamentou profundamente. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele temia ao Senhor e tinha verdadeiro zelo e compromisso com a vontade de Deus. O Salmo 51, por exemplo, mostra toda sua contrição ao entender que havia transgredido a lei do Senhor, que ele tanto amava e se deleitava. Contudo, apesar do arrependimento genuíno e sincero de Davi,
o filho de seu adultério veio a morrer. 2 Samuel capítulo 12. Depois, já legalmente casados, juntos Davi e Batseba foram pais de outros 4 filhos: Salomão, Simeia, Sobabe e Natã. 1 Crônicas 3, versos 5. De todos os filhos de Davi e Batseba, sem dúvida, Salomão foi o mais ilustre. Inclusive, a coroação de Salomão aconteceu num momento em que havia uma conspiração para que seu meio-irmão Adonias assumisse o trono de Israel. Então, Batseba, juntamente com o profeta Natã e o sacerdote Zadok, foram importantes para que Adonias não tivesse sucesso em sua reivindicação. Eles conseguiram fazer com que rapidamente Davi proclamasse Salomão como rei. Com isso, aconteceu que Batseba se tornou rainha mãe em Israel. Mais tarde, o mesmo Adonias se empenhou em persuadir Batseba para que ela pedisse que o rei Salomão lhe desse Abisag como esposa. Abisag havia sido esposa de Davi. Nesse contexto, Adonias acabou sendo morto. 1 Reis, capítulo 1, versículo 2. Por fim, como a mãe de Salomão, Batseba é mencionada no Novo Testamento ao ser incluída na genealogia de Jesus. Mateus, capítulo 1, versículo 6. Se você chegou até aqui, peço para você se inscrever em nosso canal para receber mais estudos como esse. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos e até o próximo vídeo.